Aleluia. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar aí, Jesus. Deus amado, Deus querido, bendito seja teu santo e poderoso nome, Senhor. Nessa noite, Pai amado, Pai santo, queremos, ó Deus, te agradecer, Senhor Jesus, primeiramente, por esta oportunidade, Senhor Jesus, de mais uma vez estarmos juntos, ó Deus amado, Deus santo, para ouvir, ó Pai amado, um pouco da tua palavra, aprender um pouco mais de ti. Pai amado, Pai santo, nesse momento eu te peço que o Senhor, Pai amado, Pai querido, possa, em nome de Jesus, abençoar, Pai amado, teu servo, esse, Pai amado, Pai querido, na qual o Senhor, Pai amado, deu a oportunidade para trazer ao teu povo a palavra, Pai amado, Pai querido, que será dada, Pai amado, Pai santo, nessa ligação, juntamente com os irmãos, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, abençoa teu servo nesta hora, que não seja ele, mas que o teu Espírito Santo possa falar através dele. Nos dê, Senhor, entendimento, nos dê, Pai amado, Pai querido, discernimento, sabedoria da tua palavra, para que nós possamos entender, Pai amado, guardar a tua palavra e também, Senhor, praticá-la, Pai amado, Pai querido. Senhor, eu entrego tudo em tuas mãos, Senhor da glória. Te peço, Espírito Santo, esteja em cada lar nesse momento, esteja, Pai amado, Pai querido, com cada um, ó Deus amado, Deus santo, que está nessa ligação. Eu creio, Senhor Jesus, que ainda tem pessoas que estão entrando. Abençoa em nome de Jesus para que elas possam entrar, para que elas possam receber também a tua palavra, Pai amado, Pai querido, nessa noite. É o que eu te peço, desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome. Amém. Mais uma vez eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Dizer que é um motivo de muita alegria, né? Estar aqui uma vez mais, compartilhando um pouquinho dessa palavra aqui com os irmãos. Na verdade, é uma troca de aprendizado, né? Da mesma forma que eu posso contribuir com algumas informações aqui acerca da palavra de Deus, os irmãos também podem contribuir, né? Então, é uma troca que vai, né, e que tem acontecido aqui, ok? Estou com a responsabilidade de dar essa segunda parte, falando sobre a tribo de Zebulon, e eu gostaria de fazer rapidamente um resumo, né, daquilo que foi falado há 2 semanas atrás. Para aqueles que não conseguiram tomar nota, também eu estava bem acelerado, e aí eu não acabei não dando algumas referências bíblicas, mas os irmãos quiserem tomar nota da referência bíblica, estejam à vontade, ok? Quero aqui também, uma vez mais, agradecer a presença das irmãs que estiveram lá domingo, lá na congregação Rio do Ouro, né? Tá vendo aqui nossa irmã ali da cozinha, a nossa outra irmã abençoada também. Tá bom? Depois eu vou gravar o nome de vocês direitinho, tá bom? Vou gravar aí para eu não cometer nenhuma gafe, que eu não vou arriscar falar, não. Mas eu sou muito grato pela presença de vocês, um culto muito abençoado. A missionária Lilian ainda pegou um pedacinho do bolo ainda, né? E foi bênção, para a glória de Deus. E ficamos assim. Fico devendo também uma visita a vocês, claro. Quero um dia poder compartilhar, né? Estar no mesmo culto uma vez mais com vocês. E também fico devendo uma oportunidade de saudação a vocês, né? A programação ali já estava bem ajustada e o horário também correndo, mas numa próxima oportunidade poderei ouvi-las também dando uma saudação aqui na nossa congregação, tá bom? Tendo dito isto, vamos aqui a esta, como eu posso falar, esse resumo, né, daquilo que nós falamos na semana passada. Deixa eu ajustar aqui a câmera. Ok. Tem algum irmão aqui que não estava conosco na semana passada? Alguém pode assinar aí para mim? Aqui, a nossa irmã, aqui que esteve conosco lá domingo. A senhora esteve, né? A senhora esteve. Eu digo aqueles que não estiveram. Aqueles que não estiveram, está aqui o nosso irmão, aqui no meu canto superior direito, né? Está aqui também. Tem mais um Eu irmão também aqui. não pude. Sim, perfeito. Então, eu vou fazer aqui um breve resumo do que nós falamos
tá bom? Então, você quiser tomar nota, você vai tomando nota, tá bom? Para nós podermos avançar também, tá? Eu iniciei falando sobre a promessa, né? Deus faz a promessa a um homem chamado Abraão, né? Quando Deus dá uma direção a ele, falando para ele poder sair da sua terra, do meio da sua parentela, para um local a qual o Senhor iria mostrá-lo. E o Senhor faria dele uma grande nação, né? Então, ali nós já começamos a aprender que para Deus fazer algo extraordinário, Deus não precisa de muito, sabe? Deus, ele não precisa de muito, sabe? Ele precisa de pessoas obedientes a ele, pessoas bem dispostas, ok? E ele enxerga isso em Abraão, né? E Abraão sai ali na sua peregrinação. Só vai, O Hendrick está com o microfone aberto. Ah, fechou. Oi? Quem? Irmã Esther, a paz do Senhor Jesus, minha irmã, tudo bem? Ai, pastor. Amém. A senhora pode primeiramente falar que é uma grata, assim, alegria, né? O nosso coração transborda em vê-la aqui. Se a senhora puder somente deixar o seu microfone no mudo, é possível? Vou botar agora mesmo, que eu acabei de entrar. Amém, amém. Deus abençoe sua vida, tá bom? Vamos lá, já está. Vamos lá, irmãos, vou dar continuidade, hein? Vamos lá? Então, nós já aprendemos aqui que Deus ele precisa de pessoas bem dispostas. Abraão ele é inserido em um casamento onde a sua mulher é estéril. Uma vez estéril, como então se cumpriria aquela promessa? Mas o nosso Deus, irmãos, ele é especialista em pegar aquilo que, na ótica humana, não dá frutos, sabe, não gera, sabe, para ele poder fazer o seu propósito ser realizado ali. Então, Deus, irmãos, ele pega um deserto, sabe, uma terra árida, seca, e ele transforma em um oásis. Esse é o Deus a qual nós servimos. E nós nunca podemos nos esquecer disso, sabe? O Deus a qual nós servimos é um Deus que cumpre as suas promessas. E Deus, ele não é muito disso, irmão, de pegar aquilo que está fácil, não, tá? Deus, ele gosta, parece assim, né, daquilo que é justamente para surpreender o ser humano, né? Ele pega aquilo que na ótica humana é impossível e ele torna possível. Haja visto também o processo da criação, pelo poder da palavra, pegando uma terra sem forma, vazia, sabe, um abismo ali, e ele transforma aquilo ali naquilo que, sabe, é um paraíso, né? Podemos dizer assim que a nossa terra é de fato. O homem e o pecado têm destruído. Enfim, então nós começamos a traçar ali uma linha temporal em que Abraão, né, gera ali o seu filho Isaque, né, com Sara, uma mulher estéril, idade avançada. Isaque também casa-se com Rebeca, uma mulher estéril. Isaque ele torna-se intercessor da sua esposa, e para os homens que aqui estão, né, as mulheres elas são notoriamente reconhecidas como aquelas que mais oram, sabe? Mas eu quero deixar uma fala aqui para os homens, né, apesar de, né, na grande maioria das vezes nós estarmos mais tempo fora de casa, isso não é motivo para que nós não sejamos homens de oração, entende? Intercessores, principalmente das nossas esposas. Isaque, ele intercede a Deus pela sua esposa, uma mulher estéril, sabe? E aquela mulher, ela vai dar à luz, sabe, a gêmeos. Jacó e Esaú. Já conhecemos aqui a história. Jacó, depois de usurpar ali o primeiro lugar, né? Vou falar assim para ficar bem íntimo dos irmãos, né? Do seu irmão Esaú, ele toma ali a bênção do seu irmão, né? Ele tem que fugir para não morrer. E ele vai para casa do seu sogro Labão. Ali, então, ele fica apaixonado por uma de suas filhas, né? A filha mais nova, chamada Raquel, né? Mas recebe como pagamento de 7 anos de trabalho a sua irmã mais velha, Leia, ou em algumas versões, Lia. A partir disso, ele trabalha mais 7 anos para poder ter o direito
sobre o casamento com Raquel. Acontece ali uma disputa entre as irmãs, ok? As irmãs disputam e no decorrer uma engravida, a outra não, né? Lia ou Leia tinha um ventre muito fértil, enquanto Raquel, Deus fecha sua madre, Deus faz uma próspera e a outra vivia em esterilidade. Havia uma disputa ali, ok? Mas o texto vai dizer, e aqui eu queria que você já começasse a tomar nota, em Gênesis, o capítulo 30, o versículo 19 e o 20, tá bom? Eu acho que deu ruim de novo lá na internet do pastor, hein? Eu tô mudando aqui, peraí. Pronto, voltei, gente. Voltei aqui, amém? Amém? Dá um joinha para mim aí, me ouve? Então, Amém. vamos avançar então. Glória a Deus. Mudei aqui, tá, irmãos? A internet aqui. Acho que agora vai direto agora. Vamos lá. Então, em Gênesis, capítulo 30, o verso 19, vai dizer ali que nasce Zebulon, tá bom? Ela dá esse nome porque ela fala, no entendimento dela, a partir daquele momento, Jacó escolheria passar mais tempo com ela, ou habitar com ela. Então, ela dá o nome ao seu filho de Zebulon. Ok? E aí nós vamos ver que o significado significa habitar de forma exaltada, né? E aí, irmãos, começa ali uma trajetória. Esse menino ele vai crescendo, vai se desenvolvendo, tá bom? No período em que o povo de Israel, ou melhor, os hebreus, descem ao Egito, ali no Egito, tá bom? Jacó e os seus filhos, Jacó próximo à morte. Mas tem alguém com o microfone aberto aí. Amém? Eu vou seguindo. Aí, quem tiver com o microfone aberto, gente, fecha aí, tá dando um retorno aqui para mim. Então, vocês tomem nota aí, gente. Gênesis capítulo 30, o versículo 19 e o 20, vai narrar o nascimento de Zebulon. Então, você já tem aí, tá bom? Onde Zebulon, a tribo, né, a qual nós estamos fazendo menção, ela se inicia, ok? O significado do seu nome é habitar de forma exaltada, tá bom? Então, mas em Gênesis, capítulo 39, o verso 13, Jacó, agora já de idade avançada, próximo da morte, ele chama os seus filhos e ele começa a abençoar os seus filhos. E eu abro um parênteses aqui, irmãos. Quando os irmãos puderem ler, leiam esse capítulo inteiro, a bênção que é liberada, tá bom, de Jacó sobre os seus filhos, porque aquilo ali gera também características dos seus filhos, ok? Aquilo ali vai dizer sobre eles, a bênção a qual Jacó libera sobre eles. Então, Gênesis capítulo 49, verso de número 13, Jacó vai dizer que Zebulon habitará à beira-mar, próximo de Sidom, ok? Então, ele está apontando ali que ele habitaria como quê? Num centro marítimo, ok? Ele fala, olha, você vai transportar mercadorias, você vai habitar à beira-mar. Então, ali Jacó libera essa palavra sobre o seu filho Zebulon. Zebulon, então, dali para frente, ele torna-se uma nação, ok? Em Deuteronômio, capítulo 33, o verso 18, Moisés também vai abençoar essa tribo, ok? E ele vai fazer menção dela. 430 anos depois, ok? Moisés agora, 430 anos após a bênção aproximada de Jacó, Moisés vai liberar também essa bênção. Deuteronômio 33, 18. Alegre-se em suas viagens, ok? Então,
ele vai falar também que aquela tribo ali habitaria em beira-mar e seria uma tribo mercantil, né? Eu até brinquei aqui, falando que na igreja a gente brinca, falando que os irmãos da cantina, né, que trabalham ali com as vendas na igreja, nós apontamos como a tribo de Zebulon, ok? Eles também eram responsáveis, o verso 19 do capítulo 33 de Deuteronômio, eles eram responsáveis pelos sacrifícios de justiça. Eles eram aquela tribo que levava também, oferecia sacrifícios de louvor e adoração a Deus nos montes, ok? Então, era uma tribo que tinha o coração voltado ao Senhor. Fizemos menção também, irmãos, que eles, na convocação da juíza Débora, em Juízes, capítulo 4, o verso 6, Débora, quando começa a convocar, ali também, aqueles que desceriam à luta, à batalha, juntamente com Baraque, ok? Em Juízes, capítulo 4, verso de número 6, a tribo de Zebulon se apresenta. Então, eles também eram pessoas dispostas a batalhas. Em Juízes ainda, capítulo 6, o versículo 35, também se apresentam diante de Gideão. Na convocação de Davi, tá bom? Lá em 1 Crônicas, capítulo 12, o verso de número 32, ok? E também em 2 Crônicas, o capítulo 30, o verso... vou conferir aqui, irmãos. Eu fiz 2 anotações aqui, mas em 2 Crônicas, deixa eu dar uma conferida aqui rapidamente, só para os irmãos poderem tomar nota, porque isso aqui é muito, muito importante, tá bom? Deixa eu aproveitar, então, e fazer um pedido, porque eu não estou conseguindo acompanhar. Eu estou vendo um Anderson ali com a caneta. Depois, quem tiver com todas as notações, bota no grupo, por favor, da oração, que aí eu pego lá. Amém, amém. Tá bom. Tá? Eu vou mandar as referências lá no grupo. É bom saber que dá para ser feito dessa forma também, porque aí os irmãos têm essa possibilidade, né? Quem não conseguir fazer essa anotação. Então, vamos lá, irmãos. Em 1 Crônicas, do capítulo 12, 32, vai narrar que eles se apresentam a Davi. E eles se apresentam com o maior exército das tribos que se apresentam a Davi. E vai dizer que eles vieram com todas as armas, então fortemente armados, sabe? Eles mandaram os mais habilidosos, e eles, irmãos, estavam com o coração voltado a tudo aquilo ali que estava acontecendo, ok? Então, eles se apresentam a Davi lá em Hebrom. Era uma tribo de grande participação. Em 2 Crônicas, o capítulo 30, né, o verso 10, o 11, depois o 18 e o 21, também quando o rei Ezequias faz uma convocação para a Páscoa, para a purificação, para que eles se lembrassem. A princípio, essa tribo, ela rejeita o convite, mas depois eles se rendem e vêm também participar, tá bom, da celebração da Páscoa. Então, eles, num primeiro momento, eles desdenham, mas depois essa tribo se achega também para a celebração da Páscoa. Ok? Sobre a liderança de Josué, eu queria destacar isso, que, olha, Jacó fala que eles habitariam à beira-mar. Moisés vai declarar que eles seriam bem-aventurados nas suas viagens, morando à beira-mar. Mas na divisão das terras, irmãos, isso aqui é bom nós falarmos, que das divisões da terra de Josué, eles não ficam à beira-mar, sabe? Então, pastor, poxa, Jacó falou, Moisés falou, e por que com Josué eles não herdam um pedaço dessa terra? Irmãos, vamos falar uma coisa, sabe? Existem processos na nossa vida, Deus ele faz promessas para todos nós. Há momentos, irmãos, que nós vamos parecer que estamos tomando até um curso diferente, mas os propósitos de Deus, a palavra que sai da boca de Deus para as nossas vidas, elas sempre se cumprirão. Muitas das vezes podemos não estar no lugar a qual nós ouvimos que a promessa seria realizada, concretizada, mas esperem, fiquem tranquilos, porque Deus ele tem as suas formas, ok? Porque depois disso, eles retornam à sua terra, eles retornam à sua origem, tá bom? Em Ezequiel, capítulo 48, o verso 26 e 27, vai narrar ali, tá bom? Eles de volta à beira-mar. Havia uma promessa sobre eles,
e eles retornariam, ok? Então, em Ezequiel, capítulo 48, verso 26 e 27, há esse retorno, essa promessa de retorno. Tá bom, irmãos? E chegamos ao ponto que eu parei na semana passada, que era justamente que eu queria citar Mateus, capítulo 4, o verso de número 12. Amém? Vamos lá? Os irmãos abram a Bíblia comigo para nós acompanharmos agora tudo aquilo que nós falamos, ficamos de falar neste dia, ok? Mateus, capítulo 4, o versículo de número 12. Mais uma vez agora, a tribo de Zebulon, irmãos, ela surge novamente no cenário, ok? É uma tribo, irmãos, que ela tem um papel, assim, determinante até no cumprimento da promessa da vinda do Messias, ok? É o cumprimento da promessa. Vamos lá. Mateus, capítulo 4, o versículo de número 12, tá? O capítulo 4, ele começa narrando, sabe, Jesus sendo levado, conduzido pelo Espírito até o deserto para ser tentado. Então, o capítulo 4, ele inicia falando sobre a tentação de Jesus, sabe? Jesus sendo direcionado. E aí fica aqui também um aprendizado para nós, né? Que o Espírito Santo, irmãos, ele nos leva a lugares, ele nos coloca em situações, sabe? Onde a nossa fé, o nosso propósito, o nosso chamado vai ser testado, sim. Sabe? Então, não pensa porque existe uma promessa sobre a sua vida, existe uma unção, uma graça do céu liberada, que você muitas vezes não vai ser levado a lugares. Lembra que eu falei sobre a tribo de Zebulon, que com Josué eles não receberam o local a qual a promessa de Jacó, a promessa de Moisés havia sido liberada sobre a vida deles? Mas olha só, eles surgem agora novamente em um cenário a qual o cumprimento da promessa estava uma vez mais sobre a vida deles. Então, é assim na nossa vida também. Meu irmão, minha irmã, se de repente você entende que a promessa que Deus te fez, sabe, ela não está dentro do cenário a qual você espera, eu te falo uma coisa, aguarde no Senhor, tenha paciência e persevere, porque a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia. Antes, ela cumpre o objetivo para o qual ela foi enviada. Então, o versículo 12 do capítulo 4 vai dizer: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Aí, irmãos, olha só. Confins de Zebulon. Cidade marítima, confins de Zebulon. Cidade marítima, confins de Zebulon. Mais uma vez, a tribo aqui aparece vivendo o cumprimento da sua promessa. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz. Irmãos, aqui vai citar o profeta Isaías, ok? Aqui Mateus vai narrar, vai citar o profeta Isaías, a profecia que Deus usa o profeta lá no capítulo 9, tá bom, irmãos? E essa profecia, ela está intimamente ligada à vinda do Senhor Jesus Cristo. Jesus foi para Cafarnaum, tá bom? Cidade marítima, nos confins de Zebulon, tá bom? Para que se cumprisse a profecia. Entenda bem uma coisa, irmãos. Para que, de fato, Jesus Cristo fosse reconhecido como Messias, era necessário que muitas das profecias, ou melhor, todas as profecias, tá bom? Se cumprissem. Algumas ainda vão se cumprir, tá bom? Porque Daniel profetizou sobre o tempo do fim, tá bom? E outros profetas também profetizaram acerca do fim. E todas essas profecias estão ligadas a Jesus. Então, parte das profecias do Antigo Testamento já se cumpriram em Cristo, mas outras ainda vão se cumprir. Tá bom, irmãos? Então, quando Jesus vem, irmãos, Jesus ele precisou viver uma vida a qual as Escrituras precisavam
falar acerca ou concordar acerca da sua trajetória. Vocês se lembram quando Jesus fala assim para os seus discípulos? Olha, não se escandalizem de mim. Jesus fala, vocês não tenham vergonha de mim. Jesus vai falar isso para eles. Por quê, irmãos? A vida, o ministério de Jesus era contraditório àquilo que a mentalidade judaica da sua época podia alcançar. Jesus, ele primeiramente era um homem atemporal, como filho de Deus, ele era atemporal. Jesus, apesar de pisar em um chão, né, de 2.000 anos atrás, né, 2001 anos atrás, né, era um outro tempo, mas como filho de Deus, Jesus Cristo, irmãos, ele conhecia o passado, ele conhecia o presente e ele conhecia o futuro. Então, Jesus era um homem atemporal, ok? Então, mas a sua vida, irmãos, o seu ministério estava intimamente ligado ao Antigo Testamento, ao que os profetas haviam dito sobre a vida do Messias. Então, por isso, Jesus ele precisa ir. O Messias precisava ir até Zebulon, tá bom? Habitar ali para que se cumprisse a palavra do profeta. Pastor, por que o senhor diz que Jesus era contraditório? Irmãos, ele era porque a forma com que os judeus esperavam o Messias não era a forma que Jesus Cristo se revelou a eles. Tanto é que, após a morte de Jesus, os discípulos, eles precisaram passar por um processo de conversão de mente. Eles precisaram entender, olhar, pesquisar nas Escrituras, e Jesus vai falar isso, olha, pesquisem, olhem as Escrituras, porque elas testificam de mim. Jesus Cristo vai dizer isso. E os discípulos precisaram, irmãos, mergulhar nas Escrituras para que eles tivessem conhecimento e encontrar Jesus Cristo no Antigo Testamento. Ok? Então, não havia o Novo Testamento. Tudo que eles tinham ali era a Torá. Então, eles precisavam encontrar Jesus Cristo ali dentro para que eles pudessem testificar de Cristo. Tá bom? Por isso o apóstolo Paulo foi tão perseguido, porque o que o apóstolo Paulo pregava, muitos entendiam que iam contra a lei de Moisés. Várias vezes foi preso, foi convocado a ir a Jerusalém, dar explicações acerca do evangelho que ele estava pregando. Porque, irmãos, o Senhor havia revelado de fato. Então eu até entendo que aquele que pregava de uma forma mais aproximada daquilo que Cristo anunciava era Paulo. Entende? Porque Paulo não ficou preso aos rudimentos judaicos, sabe? Mas ele expandiu, ele avançou, sabe? Como Cristo, de fato, queria que o evangelho fosse propagado a todos. Então, vamos continuar lendo aqui, o verso 14. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz, a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar. Bota mais aqui, irmãos. Olha o mar aqui novamente, olha. Além do Jordão, a Galileia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Pastor, vamos lá para Isaías capítulo 9? Vamos lá, irmãos. Abram comigo aí, Isaías, capítulo de número 9. Gostamos de ler muito essa passagem aqui, na época festiva, né, do Natal, nós fazemos sempre leitura dela, e diz assim, olha, mas a terra que foi angustiada não será tenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos dias a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas
viu uma grande luz, e a sombra que habitavam, perdão, irmãos, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte, resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruídos e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para afirmar e o fortificar em juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Esta é a profecia que o profeta Isaías libera acerca de Jesus, irmãos. Sabe? Essa é a profecia. Entendam bem, irmãos. Os judeus, tá? Os judeus, eles não interpretam esta leitura aqui como nós interpretamos, ok? Como os cristãos interpretam. Eles não interpretam. Eles não creem que esta profecia aqui, tá bom? Ela fala a respeito de Jesus Cristo, ok? Isso aqui é um estudo, se tiver algum judeu aqui, eu sei que o judeu vai falar, não está dizendo sobre isso, ok? Não aceito, irmãos, não aceito, tá bom? Mas o tempo de conversão e de entendimento vai chegar para cada um, amém? Mas, irmãos, aqui está falando do Messias, ok? Está falando de Jesus Cristo, amém? Então, por isso que em Mateus, como nós lemos aqui, no capítulo 4, versículo 12, Jesus precisa ir àquele lugar. Mas, irmãos, aquele lugar, e é até tema de uma mensagem que eu já preguei, aquele lugar, ele não estava em paz. Jesus, quando chega naquelas cercanias, naquela região, Jesus ele precisava cumprir algo ali naquele lugar. Vocês estão vendo que Isaías vai dizer que o povo que andava em trevas, ele está dizendo aqui sobre um lugar, irmãos, ele está dizendo, olha, vai falar sobre a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Ele cita uma região, ele cita um lugar. Irmãos, quando a Bíblia fala de lugares, quando fala de números, quando fala de pessoas, de situações, aquilo ali é importante. Se está no texto, é importante. Então, quando eles fazem menção aqui, irmãos, Isaías faz menção, irmãos, Jesus ali, aproximadamente 700 anos depois, Jesus vai cumprir, através da sua ida àquela região, Jesus vai fazer cumprir essa profecia. Mas quando Jesus chega ali, o lugar já havia mudado de nome, ok? O lugar, ele tem o seu nome mudado. Mas um nome mudado, ele não vai alterar a região. Podem amanhã vir sobre o nosso bairro, ou o seu bairro, onde você estiver, e mudar o nome do seu bairro. Mas a região continua sendo ali, Duque de Caxias. Continua pertencendo, ou se você mora em Magé, continua sendo Magé. Se você mora em Nova Iguaçu, continua sendo Nova Iguaçu. Então, irmãos, quando Jesus chega ao local, o local tinha o seu nome mudado, mas a região era a mesma região a qual o profeta havia profetizado. Ok? Avancem comigo em Mateus, capítulo 16. Então, Jesus, ele inicia o seu ministério ali no capítulo 4, no cumprimento da profecia do profeta Isaías, do capítulo 9.
Aí, irmãos, nós vamos nos lembrar. Mateus, capítulo 16, o verso de número 13. Pastor, o que Isaías fala sobre aquela região? Ele vai dizer, irmãos, que aquele povo, eles andavam em trevas. Não é verdade? Eles andavam em trevas. E aí veio o quê, irmãos? Uma grande luz. Irmãos, quem é a grande luz? É Jesus, não é verdade? Então vamos lá. O povo andava em trevas e veio sobre eles uma grande luz. E essa luz, ela veio sobre os que habitavam na região da sombra de morte, Vamos lá, deixa eu marcar aqui, ó. Eles habitavam sobre a sombra de morte. Sobre eles resplandeceu essa grande luz. Vamos ler aqui agora. Porque Jesus, ele chega ali o quê, irmãos? Que nós lemos aqui em Mateus 4, 12. Jesus chega ali pregando. Então, anota aí a palavra que o salmista disse lá, irmãos. Olha, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Lembram disso? Salvo engano, Salmo 119, versos 105. Não é verdade? Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Vamos chamar de farol alto e farol baixo. Ok? É a tua palavra. Aí o que Jesus chega lá em Zebulon? O que Jesus chega fazendo lá, irmãos? Pregando a palavra. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Lembrem-se disso. Todas as vezes que nós chegamos num lugar, né, e aqui eu já até ensinei isso aqui para os nossos irmãos ali da congregação. Irmãos, cheguem anunciando o reino de Deus. Cheguem anunciando o reino de Deus. Porque um reino aponta para governo. Às vezes você vai chegar numa casa para fazer uma oração. Quero abrir um parênteses aqui. Você vai chegar numa casa para fazer uma oração. Você vai chegar em um bairro para fazer uma oração. Você se desloca de uma região para outra. Sabe, pastor, mas foi uma visita na casa de um parente. Irmãos, chega lá e anuncia o reino de Deus. O governo do Senhor estabelecido naquele lugar. Sabe, Jesus, quando chega naquela região, o que Jesus faz? Jesus anuncia. Jesus declara, olha, é chegado o reino dos céus. Ou seja, há um governo aqui sendo estabelecido. Se antes havia, irmãos, um outro governo, aquele governo ali ele tem que sair. Se não era o governo de Cristo, irmãos, tem que sair. Quando Jesus, ele, na grande comissão, ele manda os seus discípulos, olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, pregai as boas novas. E qual é a boa nova, irmãos? É que o reino de Deus é chegado. Sabe? É que a salvação é chegada através do Senhor Jesus Cristo. O governo de Cristo está estabelecido. Jesus vai dizer, é chegado o reino dos céus. Uma vez Jesus é perguntado pelos fariseus, sabe? Onde está o reino? Sabe? Ou quando viria o reino? Jesus vai dizer que o reino já havia chegado e que o reino estava dentro de cada um de nós. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, salvo engano, ele vai dizer assim, olha, o reino não é comida e não é bebida, mas é justiça, é paz, é alegria do Espírito Santo. Jesus também vai fazer essa declaração que o reino, irmãos, ele estaria dentro de nós. Se alguém dissesse que estaria ali, estaria colar, não, irmãos, não. O reino estaria dentro de nós. Então, o que precisa estar dentro de nós? Justiça, paz e alegria. Onde a igreja do Senhor Jesus Cristo chega, irmãos, o reino do Senhor chega. O governo estabelecido pelo nosso Senhor Jesus Cristo chega. Porque onde nós chegamos, nós não podemos levar confusão. Pelo contrário, nós precisamos levar a paz que excede todo entendimento. Nós precisamos levar a justiça do reino, porque o reino do Senhor é justiça. Aqueles que têm o reino dentro de si, irmãos, não podem gerar, irmãos, sabe, a injustiça. Não podemos. Aqueles a qual o Espírito Santo habita e o governo de Cristo está estabelecido, a injustiça precisa acabar, irmãos. Precisa acabar.
E outra coisa, a alegria precisa inundar, sabe? Precisa superabundar a alegria do Espírito, porque o reino está dentro de nós. Você pode declarar, o reino está dentro de mim? Você pode declarar, o reino está dentro de mim. Sabe, não está, sabe, do lado de fora, sabe, não está em um lugar que você não acessa, não. O reino está dentro de cada um de nós. Ele está dentro de nós, irmãos. Nós somos representantes desse governo. Quando a Bíblia nos chama de embaixadores, quem é o embaixador? O embaixador é um representante de um governo em um outro país. Nós somos peregrinos aqui nessa terra. Estamos aqui, mas não somos daqui. Sabe, em breve, sabe, o Senhor vem nos buscar, Ele vem nos levar para morar com Ele. Aí sim nós habitaremos no local a qual Ele preparou para nós, sabe, como o apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios, sabe, a consumação de todas as coisas não vai se dar no tempo do fim, mas a consumação de todas as coisas já se deu desde o início. Porque o Cordeiro não vai morrer, sabe, o Cordeiro não morreu há 2000 anos atrás. O apóstolo Paulo vai dizer que isso já aconteceu desde o princípio. O Senhor, Ele não está dando um jeitinho, Deus não está dando um jeitinho, irmãos. Não, Jesus Cristo, Ele vai falar, eu vou para o Pai preparar-vos lugar, para que onde vocês estejam, onde eu esteja, vocês vão estar também. Mas isso, irmãos, o lugar já está preparado. O lugar já está pronto, nos aguardando. Já está nos aguardando. Pastor, o que nós fazemos aqui? Irmãos, nós estamos aqui em uma missão. Por causa do pecado original, sabe? Nós estamos aqui cumprindo uma missão. A missão de pregar o evangelho, as boas novas. Então, irmãos, a senhora, o senhor, eu que vos falo, somos representantes do reino de Cristo. Somos embaixadores. Portanto, eu falo lá com os irmãos. Irmãos, colocou o pé em uma casa, você chega lá e já declara, sabe? Ah, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Irmão, já declara de cara, assim, olha, é chegado o reino de Deus aqui nesse lugar. É chegado o reino dos céus. Sabe? A pessoa vai falar amém, e amém mesmo. Sabe? Então, se houver, irmãos, naquele lugar, sabe, confusão, problemas, sabe, injustiças acontecendo, você já está declarando, olha só, mudou o negócio, sabe, mas tem que ser com essa convicção, tem que ser com essa fé, com essa certeza, sabe, de quem você é. Quando nós esquecemos quem nós de fato somos, sabe, que somos embaixadores, irmãos, o embaixador, ele fala em nome do presidente, naquele lugar onde ele está, sabe, e o local onde ele está é um pedacinho, irmão. Você entende? Isso aqui é poderoso demais. O lugar onde o embaixador está, aquele lugar é um pedaço do país onde ele representa. Você sabia disso? Se viesse um embaixador ou criasse uma embaixada no bairro onde eu moro no bairro Amapá, Duque de Caxias, aqui próximo a Xerém. Se viesse uma embaixada para cá, né, o que ia acontecer? O local demarcado não seria mais pertencente ao bairro Amapá, cidade do Duque de Caxias, estado do Rio de Janeiro. Não seria mais. Aquele lugar ali, irmãos, seria um local protegido por leis, sabe, por acordos políticos. De quê? Seria um pedaço do país a qual aquele embaixador representa. Se fosse uma embaixada americana aqui no bairro do Amapá, irmãos, naquele metro quadrado ali, polícia civil não entra, polícia militar não entra, irmãos. Se não houver, irmãos, uma liberação do governo, se não houver, irmãos, aquele lugar ali, ele é marcado como um pedaço do país representante. Por isso que ninguém vai lá e entra na embaixada aqui dos Estados Unidos, aqui no Brasil. Ninguém entra em qualquer outra embaixada estabelecida aqui no nosso país. Por quê? Precisa de autorização. E aí eu quero te lembrar uma coisa. Né? Tem uma frase que nós falamos assim, ó, o meu lar, a minha casa é um pedacinho do céu. Não é verdade? Declara isso aí. Você pode declarar essa palavra de bênção? O meu lar é um pedacinho do céu. E é de verdade. Porque você é um representante do céu. Você é um representante do céu.
como representante do céu, irmão, se estivesse levantando guerra na sua casa, injustiças na sua casa, se tiver, irmãos, falta de amor, falta de paz, em nome de Jesus, você declara: Senhor, a minha casa é uma extensão, Pai amado, da eternidade. A minha casa é uma extensão do céu, Pai. O teu reino está estabelecido aqui, o teu governo está estabelecido aqui. Eu já vou voltar, irmãos, para o estudo aqui, mas eu quero que você tenha esse conhecimento na sua vida. A sua casa, a minha casa, de fato, precisa ser um pedacinho do céu. Porque o embaixador, a embaixatriz, moram neste lar. Moram aí, sabe? Moram aqui. E como pode ser diferente? Como pode, irmãos, o invasor querer entrar no nosso lar e querer ditar alguma regra? Não pode, irmãos. Não pode. Do portão para dentro da sua casa, sabe? O governo é de Cristo. E se você for mais ousado ainda, vai até a esquina da sua casa depois, sabe? A esquina mais próxima da sua casa e declara, coloca o teu pé lá, fala, ó, eu estou ampliando as fronteiras da minha embaixada. Agora vem até aqui. Se tiver o tráfico aí, declare em nome de Jesus. Sabe, Senhor, em nome de Jesus eu declaro que o tráfico vai sair daqui, da esquina da minha casa. Se houver alguma barricada, irmãos, precisa fazer alarde, não. Passa lá e dá só um tapinha assim, ó, bota a mão assim, ó, sabe, sem querer, querendo, assim, ó. Olha, e libera a palavra, eles não vão entender nada. Mas fala em nome de Jesus, declara o reino, o governo. Se tiver qualquer outro poder estabelecido ali, irmãos, vamos declarar. O Senhor, Ele nos deu essa autoridade. Temos que liberar essa palavra sobre o nosso bairro, sobre a nossa cidade. É chegado, sim, o reino dos céus. Era o que Jesus foi fazer em um local, tá bom? Em um lugar que andava em trevas. Pastor, mas Isaías falou e o local ainda andava em trevas? Andava, irmão. Andava em trevas. Por isso que Jesus começa declarando a seguinte frase. Primeira coisa, arrependei-vos. Arrependimento, irmãos. Sabe? Arrependimento. Para que o reino, de fato, se estabeleça em um local, é necessário que haja arrependimento. Ok? Então, pegaram isso aí, irmãos? A sua casa, de fato, é uma extensão do céu. É um pedacinho do céu. Se assim não for, você precisa se levantar com autoridade no nome do rei que te enviou, sabe, para a primeira missão. A primeira missão começa dentro do seu lar. Começa dentro da sua casa, sabe? Coloca lá as mãos, sabe? Sobre os filhos, sobre o esposo, sobre a esposa, sabe? Começa a declarar sobre os seus bens, sabe? A obra está travada, está amarrada lá, não consegue avançar, não consegue romper. Começa a liberar palavras em nome de Jesus. Fala, Senhor, em teu nome eu libero, Senhor amado, que vai haver um avanço nessa obra. Tudo aquilo que está prendendo, Senhor amado, o avanço disso aqui que está tirando a minha paz, está tirando a minha alegria. Em nome de Jesus, Senhor, muda o quadro, começa a liberar a palavra. Amém? Vamos avançando então. Mateus capítulo 16, o verso de número 13. Vai dizer assim, porque as horas não se convertem, né? Já vi que as horas aqui não param. Diz assim, olha... E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, irmãos, vamos lá os nomes, lembra que eu falei? Cesareia de Filipe, tá bom? Ou em alguma, vai falar Filipo, tá bom? Mas Cesareia de Filipe, é a versão que está aqui na minha Bíblia. Irmãos, esse local é o mesmo local a qual havia sido profetizado pelo profeta Isaías. Este lugar, ele começou a ser visitado, tá? Ele começou a ser visitado pelos gregos. Por que ele começou a ser visitado pelos gregos? Houve, os irmãos conhecem, né, a parte da história, né? Depois do reino de Nabucodonosor, o reino é dividido, vem o reino Medo e Persa, que era uma coalizão de reinos, tá bom? O reino Medo e o reino Persa, né? Eles ali fazem essa junção, essa coalizão, e eles vão contra a Babilônia, e aí aquela profecia de Daniel, da mão na parede, da parede, né?
Mene, Tekel, Opassi, né? Falando aqui, né? Aportuguesado, tá bom, irmão? Se tiver alguém que fala em hebraico aí, não, por favor, não leve a sério. Tá transliterado, ok? Tá transliterado. Então, aquele dia ali, né? Pesado foste na balança e achado em falta, né? O seu reino será repartido, e acontece, naquela mesma noite, Belsazar morre, e vem ali, um novo governo se estabelece ali. Mas depois, os irmãos vão se lembrar, a nível de história, que vem quem? Vem Alexandre, o chamado Grande, né? Que não era grande, ele era pequeno, mas Alexandre o Grande foi um governante, né? Ou um governador, vamos colocar assim, que ele vem arrasando todos os continentes, né, conhecidos da época, né, todos os reinos, e ele vem tomando. E ele vem fazendo algo que é chamado de processo de helenização. Ele vem trazendo uma cultura helênica, uma cultura grega. E essa cultura, irmãos, ela se baseava na seguinte situação. Eles, quando tomavam um reino, eles mantinham ali as mentes pensantes, os cientistas, né, os médicos, eles preservavam principalmente essas pessoas cultas. E o que eles faziam? Ensinavam a sua cultura, ok? Então, Alexandre, né, o chamado Grande, ele teve um reinado assim curto, mas avassalador, tá bom? Irmãos, ele vai conquistando. Foi um dos maiores impérios, né? A época conhecida foi o Império Grego. Então, nessa expansão, irmão, eles passam também por esta região, ok? Eles passam também por esta região. Quando eles estão nessa região, ali eles chegam aos pés do monte chamado Monte Hermon, tá bom? O Monte Hermon. O que tinha no Monte Hermon? Irmãos, uma nascente. Essa nascente, ela dá origem também ao Rio Jordão, tá bom? Essa nascente também dá origem ao Rio Jordão. Então, quando os gregos, sabe, ficou banhes ou panes, tá bom? Havia essa dificuldade na pronúncia. Os irmãos estão me acompanhando aí, irmãos, em nome de Jesus? Que como não há um feedback, um retorno, aí eu vou seguindo, mas, tá bom? Qualquer coisa, irmãos, fala aí que eu dou uma pausa aqui, só abrir o microfone e falar. Então, aquele nome foi mudado. Mas depois, irmãos, no tempo de Jesus, qual era o governo que prevalecia ali? Já era o governo romano, ok? Já era o governo romano. Então, o governo romano se levanta como uma potência. Alexandre o Grande, né, o chamado Grande, já havia sido morto, né? Uns atribuem a envenenamento e etc. Mas, de fato, é que morreu jovem. Alexandre, o chamado Grande, morreu jovem, né? E o seu grande império, ele é dividido, ele é repartido em 4, e aí depois, né, o Império Romano surge, ok? Então, eles vêm agora e conquistam também ali a Grécia, conquistam ali as nações ali, os povos conhecidos, e foi um dos maiores impérios, né, já conhecidos. Então, na época de Jesus, esse lugar ele tem um nome trocado, ok? E aí, por isso que está escrito aqui, olha, Jesus chega às partes de Cesareia. Cesareia era uma homenagem ao César, ok? Ao César, tá bom? Que era o título dado ao governante, né, romano, tá bom? Então, o imperador romano era conhecido como César. Aí você vai ver vários César, né? César Augusto e etc. Tá bom? Não vou me aprofundar. Mas vamos lá. E
também vai dizer Cesareia de Filipe, que era uma homenagem também, tá bom? Ao rei Filipe, ok? Então, nós vamos dar seguimento aqui, ok? Então, Jesus, ele chega, mas a região era a mesma, ok? Ainda assim, ali se tratava de Zebulon. Irmãos, eu não saí de Zebulon, tá bom? Nós estamos aqui, né, falando sobre a tribo de Zebulon, mas eu precisava passar esses detalhes. Então, ali, na continuidade do verso 13, do capítulo 16, Jesus vai fazer aquela pergunta: quem dizem os homens ser o filho do homem? Jesus vai fazer essa pergunta. E aí, irmãos, é muito interessante, porque Jesus Cristo, ele precisava estar nesse lugar para ele fazer essa pergunta. Sabe? Ele não poderia, pastor, fazer essa pergunta em Nazaré. Ele não poderia fazer essa pergunta em Jerusalém. Não, irmãos. Ele precisava fazer essa pergunta naquele lugar, naquela região. Entende? Porque o profeta havia profetizado que Jesus, sabe, o menino que nasceria, sabe, ele teria o principado, o governo sobre os seus ombros, sabe? E aí vai dizer ali que ele chega no lugar onde estava a sombra da morte, ok? Um lugar que havia trevas ali. Então, vamos lá, vamos continuar lendo. Aí eles vão dizer assim, olha, e eles disseram, uns João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Então, deixa eu fazer aqui um link aqui. Por que, pastor, o nome é importante? Vamos lá. Eu acho que, eu me lembro aqui, eu vi a irmã Flora. A irmã Flora está aqui, não está, irmã Flora? A Flora está por aí. Nessa mensagem, depois, a irmã Flora até, eu me recordo, quando eu preguei, a irmã Flora até me procurou depois, né, e nós conversamos um pouco sobre. Né? Irmãos, lembram que eu falei que os gregos, eles usavam esse local como rota, né, de comércio e tudo mais? Então, ali, eles estabeleceram uma cidade, tá? Com a sua cultura. E o que havia muito naquele lugar ali? Irmãos, altares, templos consagrados aos deuses gregos. Quando eles colocam o nome de Pânias, eles estão fazendo menção ao maior templo de muitos que existiam naquela região, tá? E esse templo, ele era dedicado ao deus chamado Pan, um deus com D minúsculo, tá bom, irmãos? Tá? Na verdade, o que para eles é um deus, para nós entendemos como uma entidade maligna, tá bom? É uma entidade demoníaca. Então, ali, eles dão o nome do local ao maior templo que existia naquela região, dedicado ao deus Pan. Pastor Bruno, quem era esse deus Pan dentro da cultura grega? Ele é conhecido por nós, irmãos, como aquele... chega a ser quase um centauro, né? Quase um centauro. Metade homem, né? E metade cabra, sabe? Era mais ou menos assim a descrição dele, tá bom? Metade homem e metade cabra. Dentro dessa cultura, eles acreditavam que ele era o protetor dos pastores de ovelhas, sabe? O guardião dos animais. Ele habitava as florestas, né? Aqui no Brasil, ele se notorizou, por exemplo, os mais antigos que assistiam televisão, seriado, havia uma série chamada, não sei se os irmãos acompanharam, né, irmãos? Eu acompanhei, confesso. Eu confesso meu pecado, eu acompanhei. Era aquela série chamada Xena, a Princesa Guerreira. Tinha o Hércules, né? A série do Hércules, né? Aleluia, irmão. Pecamos juntos. E havia idolatria pura, né? Aquele mistério ali. Havia o Hércules, né? E havia a Xena, a Princesa Guerreira. Enfim, ali
ele aparecia, né? Ali ele aparecia. Era um amiguinho deles ali e tudo mais. Nos desenhos animados, ele se apresentava também. E ele carregava uma flautinha. Ele tinha uma flautinha, aquela flautinha doce, que ele tocava as musiquinhas e os animais o seguiam. Iam seguindo ele, né? Os desenhos animados ainda devem passar ainda alguma coisa. Mas o que causava, pastor? Ele era bonzinho? Não, irmãos. Ele também, sabe? Deixa eu abrir mais um parênteses aqui, tá bom? Quando nós vamos pesquisar, irmãos, sobre o sincretismo religioso, eu falei numa vez em um estudo. É sempre bom a gente colocar lá, pode dar um Google e fazer assim, ações positivas e ações negativas, sabe? Porque do mesmo jeito que eles acreditam que age positivamente, também há sempre uma ação negativa, ok? Então, esse tal de Pâniens, ou conhecido como o deus Pan, ele também era conhecido e incentivador da luxúria, ok? Do pecado sexual. Ele era aclamado, sabe? Eu vou usar um termo aqui, os irmãos nesses locais. Então ele participava, ele era convidado a essas invocações, sabe? Ele era conhecido como filho de um deus, sabe? Em uma relação com um animal, entendeu? É assim que ele é gerado, ok? Um deus, um falso deus, né? Veio e teve relações, né? Com um animal e ali gerou ele, ok? Então ele carregava isso. E aquela cidade que é levantada ali, ela é levantada de acordo com aquela cultura, tá bom? Quando nós vamos para uma cidade do interior, onde a Igreja Católica ela é regente naquele lugar, a tendência é que a maioria das pessoas, né, vivam uma vida de idolatria. É muito, muito comum isso, né? Você vai para o interior, né? E ali é o coração fechado, né? Você fala e não ouve, sabe? São muito secas, né? A nível espiritual, e isso também é o cumprimento da palavra, né? O salmista vai dizer, serão semelhantes a elas, as esculturas, né? Aqueles que assim a adoram. Então é uma característica de quem é idólatra, ok? A pessoa tem dificuldade de compreensão da palavra de Deus. Você fala com ela, ela rejeita, não entra, e ela acha que está certa e bate na tecla até o final. Enfim, somente a ação do Espírito Santo para quebrar essa cadeia. Então, retomando aqui, esse Deus, né? Esse pseudo-Deus Pan, né? Ele tinha uma grande influência sobre aquela cidade. A cidade ela é erguida debaixo de quê? Debaixo de um grande temor. Por quê? Porque o Pan, irmãos, é oriundo, né? A raiz da palavra é a mesma raiz da palavra pânico, sabe? Pânico, pandemia, pandemônio, caixa de Pandora. Já ouviram falar, né? A chamada caixa de Pandora, não se pode abrir a caixa de Pandora. Então, tudo relacionado ao pânico, ao medo, sabe? Isso era gerado, isso vem dessa raiz, desse nome. Então, aquele lugar, quando recebe o nome, sabe, de Pâniens ou Banhas, por causa da pronúncia, ele está sendo batizado como um lugar de pânico, como um lugar de temor. Sabe, como um lugar onde as pessoas que caminhavam naquele lugar, que viviam as suas vidas, viviam, irmãos, debaixo de um medo. E quem anda debaixo de um medo, irmãos, não consegue ver as coisas coloridas. Elas, de fato, veem como as coisas são enegrecidas. Sabe, elas veem como algo escuro, obscuro. Então, os negócios, sabe, a regência daquela cidade, ela se dava daquela forma. Dá licença, irmãos. Só para eu poder beber um copinho d'água aqui, só um instante.
Então, quando Jesus está nesse local, Jesus ele faz uma pergunta para os seus discípulos. Porque, irmãos, certamente, à noite, ninguém caminhava à noite ali. Sabe? Ninguém caminhava à noite naquele lugar. Por quê, pastor? Porque as meninas, as moças, elas eram raptadas. Sabe? Elas eram raptadas. Elas eram arrastadas para a floresta. E ali faziam cultos sexuais com essas moças, sabe? Então, e atribuíam a quem? Quem levou? Foi o Pan. Quem raptou? Olha, fulana não voltou para casa. Sabe? Olha, saiu e não retornou. Foi arrastada para a floresta. Irmãos, o que aquilo ali gerava? Um pânico. E quem é que tinha raptado que eles colocavam a culpa no Pan? Entendeu? Nesse falso Deus. Então, o que eles faziam para acalmar, aplacar a ira do Pan? Eles pegavam famílias que eram devotas, eles pegavam as suas filhas virgens, iam até o Monte Hermon. E aí, deixa eu fazer uma pausa aqui. Tá bom? Eles iam até o Monte Hermon. Vamos lá. Jesus faz uma pergunta para os discípulos, né? Naquele lugar que vocês já conhecem o contexto, que eu expliquei para vocês. Jesus pergunta quem dizem, sabe, os homens, então daquele pessoal ali, daquela cidade. Né? Ele estava aqui em Filipe de Cesareia, ou Cesareia de Filipe. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Aí eles falam, olha, uns dizem João Batista, outros dizem Elias, e outros Jeremias, e um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizes que eu sou? Aí, Simão, tá, irmãos? Simão, chamado Pedro, vai dizer assim, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ok? Ele declara quem Jesus Cristo é, tá bom? Era necessário, lembra Isaías, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estará sobre os seus ombros, ele vai chegar num lugar que vivia à sombra da morte, ok? Vamos lá. Aí Jesus vai dizer para ele, verso 17, e Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Aí Jesus vai dizer mais para ele, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí Jesus está dizendo, tu és Pedro, e sobre esta pedra Cristo, tá bom? Edificarei a minha igreja. Há uma fala ali, né, entre Petrus e Petra, pequena pedra e grande pedra, ok? Jesus está apontando Pedro como uma pequena pedra e Jesus como uma grande rocha. Mas vocês lembram que eu falei que eles estavam em um lugar, irmãos? E havia ali um templo maior, ok? Um templo maior. Até hoje existem as ruínas. Se você pesquisar na internet, existem lá as ruínas, tá bom? Desses templos, ok? Esse templo maior, ele estava edificado sobre a rocha. Lembra que eu falei que ali existia qual monte? O Monte Hermon. Então, esse templo estava edificado sobre uma grande rocha. Mas Jesus, ele faz uma declaração, olha só. A rocha maior está aqui, que sou eu. Jesus Cristo, ele se coloca como a rocha maior. Pedro declara, o Senhor não é Elias, o Senhor não é João Batista, o Senhor não é um dos profetas, mas tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Aí Jesus vai dizer, olha, a rocha maior está aqui. Jesus está dizendo que ele, irmãos, era maior do que aquela rocha que também estava ali, onde havia um templo edificado, sobre pessoas que viviam debaixo de um terrível pânico, pessoas que viviam debaixo de uma opressão. E aí, o texto continua dizendo, verso 18, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra
edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos falar de porta, irmãos? Vamos lá, vamos falar de portas. A porta, irmãos, é um objeto de entrada, né? A porta é um objeto de entrada. Usada para quê? Para resguardar, proteger quem está dentro, né? E manter quem está fora do lado de fora, ok? Então, quem está do lado de fora, se há uma porta fechada, não tem como entrar, né? A não ser que seja o proprietário da casa com a chave. Mas ela, para quem está dentro, ela é proteção. Ela é um limite. Ela impõe um limite, ok? Aí Jesus Cristo está dizendo assim, olha, o verso 19, eu te darei as chaves dos reinos dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Vamos subir para o verso 18, sobre portas, e aí depois eu chego aqui. Irmãos, neste grande templo, existia lá dentro, irmãos, uma grande gruta, ok? Lembra que eu falei que os devotos do Pan pegavam suas filhas para aplacar a ira do Pan? Eles pegavam as suas filhas, levavam ao lugar de sacrifício. O lugar de sacrifício era ali. Aquele lugar, ele era conhecido como a porta do inferno. Aquele lugar era conhecido como a porta do inferno. Irmãos, fala para mim, você tem um lugar ali que é chamado a porta do inferno, você vai entrar lá? Você não vai entrar lá. Sabe? Não, a gente vai entrar ali numa casa ali, que lá, aquela casa ali é a porta do inferno. Irmãos, você não entra num lugar que é chamado porta do inferno. E era assim que aquele lugar ali era conhecido. Porque na hora do sacrifício, eles levavam as moças até aquele local, faziam o rito para o deus Pan e lançavam ela ali. Depois, irmãos, quando elas caíam dentro daquela gruta, se escorresse o sangue delas, sabe, do outro lado, né, na saída das águas daquela gruta, o sacrifício tinha sido aceito. Quando o sangue não escorria, o sacrifício não tinha sido aceito. Então, aquele lugar ali também era um lugar de terror, porque era um local de sacrifício. Famílias, irmãos, sacrificavam. Por mais que uma mãe, por mais que um pai concordava, sabe? O pânico, o peso espiritual daquele lugar ali era terrível. Tanto é que era conhecido, era chamado como a porta do inferno. Quando Pedro declara que Jesus não era nenhum dos profetas, mas que ele era o Cristo, o Filho de Deus, sabe? E Jesus libera uma palavra, sabe? Olha, Pedro, tu disseste bem, foi o meu Pai que te revelou, sabe? Sobre esta pedra, sabe? Esta grande pedra, a minha igreja será edificada e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmão, está dizendo assim, que as portas não podem resistir à igreja que está estabelecida no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus, aqui embaixo no 19, ele vai dar essa autoridade. Eu te darei as chaves do reino dos céus e tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Quem, irmãos, vai ligar? É a igreja. Por isso que a igreja precisa de concordância. Por isso que nós falamos assim, amém, amém, assim seja, nós concordamos. Eu creio que de fato é assim. Quando a igreja de Cristo, irmãos, ela está unida, porque nós já entendemos através da palavra que um reino dividido, ele não subsiste. Tá? O reino dividido, ele não subsiste, ele não prospera. Então, por isso é necessário que haja uma concordância da igreja. Quando eu falo amém, quando a irmã diz amém, quando o irmão fala amém, irmãos, nós estamos ligando em um propósito.
Quando a igreja ela lança um propósito, um desafio de oração, de jejum, e as pessoas aderem àquela busca, àquela oração, àquele jejum, irmãos, há uma concordância. É como se uma chave fosse virada na terra. E essa mesma chave, ela é ligada nos céus pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Ele vai falar isso, as portas do inferno, irmãos, as prisões, os lugares de pânico, os lugares de tormento, eles não resistirão à igreja do Senhor. É por isso que nós chegamos e anunciamos, é a chegada do reino dos céus. Por isso, quando Jesus chega lá no capítulo 4, no versículo de número 12, no versículo de número 17, Jesus chega naquele lugar e ele anuncia o reino do Senhor. Ele anuncia que o reino dos céus estava chegando naquele lugar e que eles se arrependessem. Arrependei-vos. Arrependam-se, porque é chegado o reino. Um governo novo está sendo estabelecido aqui nesse lugar. Não tem não tem banhos, não tem pânico, não tem tormento. E aqui eu não estou dizendo, irmãos, sabe, que há uma doença, não estou dizendo isso. Tá bom? Eu não estou dizendo que toda situação que uma pessoa passa por uma enfermidade psicossomática, sabe, ela está sob influência. Não estou dizendo isto, ok? Não é uma fala minha, tá bom? Os que sofrem desse mal, sabe, dessa enfermidade, e eu tenho conhecimento e me conhecem, sabe muito bem que eu sou uma pessoa que eu luto por essa causa, entendeu? Eu consigo, de fato, entender, sabe, o que é o espiritual e o que é humano, tá bom? A nossa mente, o nosso cérebro, ele, como aquele que gera emoções, ele adoece, irmãos. Sabe, haja vista pessoas que sofrem de tantos males, tá bom? Neurológicos, psicossomáticos, na área das emoções. Então, o ser humano, ele é dotado, irmãos, a Bíblia vai falar sobre a tricotomia, né? Se todos aqui crerem assim, né, na tricotomia, né, alma, tá bom? A alma, né, que ela vai ser a base ali, a base vai ser a alma, irmãos. O espírito e o corpo. A base vai ser a alma, porque você com uma alma aflita, com uma alma angustiada, sabe, pesarosa, como é que você se conecta a Deus? Como é que o teu espírito se conecta ao Espírito Santo de Deus? Um bloqueio, uma prisão, ela é estabelecida ali por causa das emoções. Pessoas que carregam traumas, sabe, junto a si, irmãos, têm dificuldade. E por isso é necessário, sim, um tratamento clínico, ok? Acompanhado de um tratamento espiritual. Porque Satanás, eu já falei aqui em outras falas, ele não respeita homem, mulher, criança, idoso, sabe? O enfermo, o não enfermo, ele não diferencia. Ele quer cumprir o seu propósito, roubar, matar e destruir. É isso que ele quer fazer. Então ele não respeita alguém que tem uma enfermidade. Sabe? Ele não respeita. O intuito dele é trazer morte, trazer dor, sofrimento, perdição. Portanto, se você conhece pessoas, você sabe que tem pessoas que sofrem, sabe, irmãos, sabe, por essa enfermidade, traga para si, abrace, ore, compreenda, ouça, ok? Pastor, Sim, minuto. fale. Sim, fica à vontade. Eu vou completar o que o senhor está falando, né? Porque o senhor sabe que eu passei pelo problema que eu passei e o senhor foi a minha rede de apoio, né? Claro. O senhor falando essa fala, eu vou completar. É por isso que muitas pessoas, nesses momentos, procuram suicídio. É nesse momento que elas procuram suicídio. Porque é uma única maneira do que nós sentimos de ruim, que é ruim, acabar. A gente não tem aquele conhecimento, a nossa mente não abre, que a gente esteja uma visão que existe a parte clínica e uma parte espiritual. O que acontece? Nossos olhos são vedados pela nossa própria mente, que nos leva à morte, que nos leva o quê? Ao suicídio. Isso é muito importante. É muito importante. Eu passei por esse processo, mas graças a Deus, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. O Senhor me acompanhou, o Senhor viu como eu estava e o Senhor vê como é que eu estou hoje.
E o Senhor é minha rede de apoio. Então, é muito bom a gente frisar isso. Porque quantas pessoas que têm morrido ao nosso redor porque a gente não fala, não abre a boca para falar de Jesus. Que Jesus cura, Jesus liberta. Não, mas leva para o lado espiritual. Como, não, você não tem doenças emocionais. O teu problema na minha própria igreja é espiritual. A gente vai orar, vamos impor as mãos e o mal vai sair. Não é assim. O senhor sabe muito bem que não é assim. Então, nós, igreja, temos que falar, dar as mãos, abraçar, seja quem for. Sabe? Desculpa por ter cortado, mas eu precisava falar isso, porque é uma parte que eu me entristeço quando eu conheço alguém que se matou, que fez tratamento comigo e que se matou com 23 anos. Eu tenho 58. Hoje eu estou aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Desculpa ter cortado o seu pensamento, pastor. Não, minha irmã, a senhora somou, né, muito. Eu não poderia, de forma alguma, dar o seu exemplo, não poderia, né, a não ser que a senhora se pronunciasse, né? E a senhora foi essa voz, e eu tenho certeza que talvez nós tivermos outras pessoas, sabe, sofrendo, né, com esta enfermidade, com este mal, sabe, que às vezes não consegue nem verbalizar. Irmãos, como Isaías vai dizer que as pessoas que estavam naquela região viviam debaixo de um pânico, sabe? Viviam debaixo de um medo, sabe? De uma angústia. Irmãos, quem já teve medo sabe. Sabe, medo do escuro, sabe? Medo de... Irmãos, é terrível. Coisa terrível é o medo. O medo é algo paralisante. Paralisante. Então, as pessoas, muitas vezes, que sofrem, sabe, de depressão, sabe, uma depressão profunda, uma ansiedade, borderline, irmãos, sabe? Eu tive uma experiência, né, de acompanhar uma pessoa, né, foi o primeiro caso que eu conheci, assim, próximo a mim, sabe, de borderline, e, irmãos, assim, a princípio você fala, poxa, isso aqui é um demônio, esse negócio aqui, sabe? Você olha. Irmãos, aí você está com a sua vida no altar, você está orando, está buscando o Senhor Jesus. Irmãos, e quando você vê uma pessoa em crise, sabe? Você ora, você impõe as mãos, sabe? E o retorno para você que você tem, sabe? Ele no teu espírito, no teu corpo, você não sente ali uma presença maligna. Entendeu? Aí você fala, poxa, o que é isso, Senhor? Irmãos, tem coisa que muitas vezes quem vai dar o diagnóstico é o médico, sabe? E aí eu comecei a perguntar, e aí, você tem um diagnóstico já foi ao médico? Como é que é? Que eu sabia que a pessoa fazia uso de remédio? Assim, mas eu não tenho vamos buscar, né? Incentivei a pessoa foi, buscou, né? E depois a pessoa traz, né? Olha, o que o médico falou, o que eu sofro é de borderline. Fui estudar para poder saber o que era, de fato, como acontecia. Irmãos, e é uma mudança de humor, assim, rápido. Meu amor, tem gente... Rapidinho, irmãos. Tem gente me chamando lá. Então, é uma mudança de humor, assim, irmãos. Quando ri muito, assim, de uma forma que te assusta. Não para. Irmãos, e quando chora, sabe? Tá alegre, daqui a pouco já fechou o rosto, sabe? Às vezes é a pessoa mais brincalhona, daqui a pouco não aceita uma brincadeira. Irmãos, é uma mudança de humor assustador, de fato. E aí, a partir daquele conhecimento, a gente começou a orar, né? Orando ao Senhor, cura, orando ao Senhor, por libertação também, porque carecia, tinha áreas na vida, né? Que precisa, né? Tem áreas na vida que precisa de libertação, sim, né? Por isso que eu estou dizendo que é um trabalho em conjunto, tá? É um trabalho em conjunto. Mas, irmãos, eu vi cenas, né? Cenas assim, que pessoas cercaram e deram banho de óleo, né? Taca óleo ungido, sabe? E sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Pessoas de autoridade, irmãos. Pessoas de autoridade em Cristo. Mas por que não ia sair? Sabe? Não ia sair, irmãos. Porque o que estava acontecendo ali era uma enfermidade na alma. Ok? Jesus pode curar.
como Jesus chega a este lugar. As pessoas ali viviam debaixo de um pânico, sabe? E Jesus chega ali. Ele declara que o reino dos céus estava sendo estabelecido naquele lugar. Jesus, ele declara. E quando ele está ali com os seus discípulos, sabe? Ele faz uma pergunta naquela região e os seus discípulos respondem quem ele era, sabe? Quem de fato ele representava. Aí ele fala, olha, não tem portas do inferno. Não tem porta do inferno que vai, sabe, impedir o avanço da pregação do evangelho a qual a igreja do Senhor vai ministrar. Ele está dizendo, olha, Pedro, as portas do inferno não resistirão. Por isso, irmãos, você pode chegar num local de cativeiro. Sabe, você pode chegar num lugar de cativeiro. As pessoas, às vezes, que estão sofrendo uma enfermidade, elas, sabe, estão em um cativeiro. Porque é um cativeiro, irmãos. Elas não conseguem sair dali, não conseguem se movimentar. A alegria é roubada. Tanto é que o desejo que vem assim, eu preciso parar com isso. Eu conheço pessoas que o inimigo soprou no ouvido delas. Pastor, por que o inimigo soprou, pastor? Soprou, irmãos. Sabe por quê? Porque ele não respeita. Ele não respeita. Sabe, se a pessoa, sabe, está com uma enfermidade, ele não respeita. Sabe, o que ele quer é ver aquela vida sendo ceifada. Enquanto nós, às vezes, olhamos para o outro lado. Porque, irmãos, às vezes não queremos nos comprometer. Não queremos nos comprometer. Mas nós precisamos nos lançar. Se você conhece alguém, ore por esse alguém, ajude esse alguém, estenda as mãos. Amém? Já estou caminhando para o fim aqui, irmãos, que eu sei que as horas já nos convidam. Então, Jesus ele vai dar, irmãos, essa chave para a igreja. Concordem, orem, busquem. É um evangelismo que vamos fazer? Vamos sair às ruas, vamos anunciar que é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. Sabe? É o quê? É um propósito que a igreja está vivendo, está passando. Irmãos, vamos buscar e vamos orar. Na sua casa, concorde com o seu esposo, concorde com a sua esposa em oração. Por isso que nós chamamos de oração de concordância. Pastor, o que é uma oração de concordância? É quando nós começamos a orar aqui, e aí o que eu falo? Qual é a minha palavra? Se a missionária Lila está com a palavra de oração, eu falo amém, Senhor. Assim seja. Glória a Deus. Eu concordo com a oração da sua filha. Que assim seja, meu Deus. Faz mesmo, Senhor Jesus. Eu estou concordando. Eu não vou levantar uma oração junto com a da missionária. Por quê? A palavra de oração, irmão, está com ela. Então, o que eu faço? Eu vou em concordância. Eu vou em glorificação. Eu vou pedindo, Senhor, sabe? Espírito Santo, vai enchendo a tua filha, vai alimentando ela. Sabe, irmãos? É assim. É uma oração de concordância. Sabe? E depois chegou a minha vez de fazer uma oração, eu vou orar também. E os irmãos vão orar comigo. Isso nós chamamos de oração de concordância, ok? Então, eu concordo com aquilo que está sendo orado. Sabe, quando há essa concordância, o que acontece? Irmãos, liga no céu. Sabe, liga no céu. Então, lembre-se disso, não há cativeiros, sabe, que possam resistir aos embaixadores estabelecidos por Cristo aqui na terra para resgatar vidas, para tomar regiões, irmãos, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Todos digam amém comigo? Amém, glória a Deus. Irmãos, enfim, tá? Eu quero fechar aqui esse estudo sobre a tribo de Zebulon, tá ok? Quero fechar aqui essa parte, tá bom? Agradecer aos irmãos, sabe, por essa oportunidade de estarmos falando aqui, tá? Chegarmos ao término, né, dessa fala, tendo Jesus, tá bom? Né, para nós fecharmos em Zebulon, tendo Jesus nessa mesma região, sabe? Um menino que nasceu, sabe? Com a fala de uma mãe, sabe? Agora o meu esposo, sabe? Agora o meu esposo, quem sabe agora o meu esposo? Sabe? Ele vai habitar aqui comigo. Vou ser exaltada. A minha casa vai ser um local de exaltação. Irmãos, vamos combinar aqui? O esposo foi morar lá, né? O esposo habitou naquele lugar para que se cumprisse a palavra do profeta. Era necessário que Jesus fosse para aquele lugar, sabe? E ali ele fez algo extraordinário.
a fala de uma mãe, né? Que ela nem sonhava com Jesus Cristo. Ela pensava no seu marido, né, Jacó, mas de fato, o nosso noivo, né, o esposo, aquele que vem desposar a sua igreja, a sua noiva, ele passou naquele lugar, ele habitou naquele lugar, e ele anunciou o reino do Pai ali naquele lugar. Amém? Então eu quero agradecer essa rica oportunidade, em nome de Jesus, agradecendo a paciência de todos. Irmãs, estão com a palavra. Oh, glória, né? Tudo maravilhoso. Eu anotei bastante coisa, mas, pastor, depois o senhor manda aí que a gente vai colocar lá no grupo. Em nome de Jesus, que é bênção, foi enriquecedor. Tribo de Zebulon. Mais um alimento aí para nossa alma, para o nosso espírito, né? Que a palavra do Senhor ela é fonte de vida. Então, sintam-se todos alimentados aí nessa terça-feira. Eita, glória, que Deus continue abençoando, pastor, a sua vida. Mais uma vez eu quero te agradecer, né, em nome de todos, porque o Senhor é bênção, né, e se propôs logo de imediato. Então, que Deus continue te abençoando, te honrando, porque o Senhor é bênção, sua família é bênção, sua esposa é bênção. Amém? Eita, glória a Jesus. Glória a Deus, amém. Rapidinho, eu prometo que eu não vou demorar. Deixa eu só pontuar duas coisas, porque semana retrasada, quando o pastor trouxe o estudo, a palavra que ardeu no meu coração foi a palavra dos crentes fazer a obra com vontade, né? Porque a tribo de Zebulon, eles não simplesmente foram, eles foram com coração, eles foram com vontade. E nesse agora, dois pontos assim que me chamam muita atenção. Que às vezes a palavra é a mais simples, é aquela que mais assim vai no profundo e nos dá assim entendimento da profundidade mesmo do evangelho, do conhecimento de Deus, de embaixadores, o entendimento do que é ser embaixador. Meu Deus, uma palavra assim simples que eu li a Bíblia, somos embaixadores de Cristo, mas nunca procurei me aprofundar nessa palavra assim, achei tremendo. E outra, ensinamentos que, às vezes, a gente pentecostal, a gente acaba sendo um pouquinho mal educado. E hoje eu aprendi uma coisa assim, simples, mas interessante, que eu nunca... Quando fala assim, irmão fulano de tal vai orar, a gente começa a ficar empolgado ali, o irmão está orando, e a gente começa tampa orando junto, e está outro orando, e todo mundo orando junto, e não está escutando o que a pessoa está orando, e tá, né? Então, assim, é até uma educação espiritual, né? A palavra de oração está com o irmão fulano, com a irmã fulano, e a gente vai em concordância. Então, tremendo. Foi esses dois pontos assim, que mais foi bênção. Pastor, Deus continue abençoando o senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Fato, né? É um fato. Nós temos por hábito, sim, né? Fazer isto, né? Mas eu tive a oportunidade de alguém também, né? Falar isso para mim, né? Que a gente traz aquilo que nós aprendemos, né? Então, e a partir dali, né? Eu fui trilhando esse caminho. Mas sempre que eu tenho a oportunidade de falar, né? Para os irmãos, eu tenho ainda alguns irmãos ainda que são bênçãos, que são assim. Você não sabe o que o outro está orando, né? E às vezes você está ali também glorificando. Irmãos, vamos ouvir o que o outro está orando. Se o irmão estiver falando ali uma heresia ali, você nem sabe, né? E você está junto ali, ó, comendo ali, mas tem que estarmos atentos, temos que estar atento mesmo. E sobre ser embaixador, eu já vou devolver a missionária. Irmãos, quero falar sobre a identidade, né? O inimigo, ele tenta a todo tempo roubar a nossa identidade, entendeu? Nós temos um título, sabe? Temos um título, embaixadores de Cristo, sabe? Mas o inimigo, ele tenta a todo tempo não deixar que isso seja conhecido por nós, sabe? E nós passamos por isso, atropelamos às vezes a leitura ali, assim, eu sou embaixador de Cristo, e de fato, nós não atentávamos para isso, como eu também não atentava, sabe? Mas porque isso está ligado diretamente à autoridade. O inimigo, ele quer que nós não tenhamos autoridade. Sabe, se nós não sabemos quem nós representamos, irmãos, nós não temos autoridade. A pessoa fala assim, sai daqui, você vai sair, porque você não entende que você ali é a autoridade, sabe? Quando nós estamos em um local, irmãos, nós ali somos autoridade, sabe? Se tiver ali, né, eu digo a nível espiritual,
Se tiver ali, irmãos, uma manifestação maligna ali, chama a Polícia Civil, Militar, chama o Exército, irmão, chama o presidente da República, que é a autoridade máxima do país, a nível governo, né? E ele pode... Eu ia até fazer uma brincadeira aqui que eu imitava a voz dele, mas mudei de ideia. Desculpa. Mas já mudei de ideia. Mas o meu rosto me entregou que eu ia fazer uma brincadeira, Joey. Aí, mas eu segurei a tempo. Mas ele ia falar, sai. E aí, o que ia acontecer? Vai sair, irmão. Ele não vai, pelo contrário. Então, enfim, né? Mas é por isso, é a nossa identidade, irmão, sendo roubada. Sabe? Se a senhora despertou para essa palavra, sabe? Irmãos, no modo geral, vamos guardar essa palavra, lembrando de que nós somos, de fato, embaixadores de Cristo, sabe? Não deixe que o medo, sabe? Não deixe que nada disso alcance seu coração. Fala, eu sou embaixador de Cristo. Eu falo em nome de Cristo. Eu represento Cristo aqui na Terra. Devolvo a palavra. Eita, glória. Gente, tem nem o que falar, pastor. Foi bênção demais. E os mesmos pontos que a Vanessa ela citou, foi pontos também que foi profundo, né? Coisas que nós lemos e muitas das vezes a gente, assim, não se aprofunda de fato, assim, o que realmente abrange, né? Porque é algo, assim, que abrange muita coisa, ser um embaixador. E eu recordo que na igreja da Sheila tinha os embaixadores de Cristo, né? Eram os jovens, né? Batista, né? Tinha os embaixadores de Cristo. Hoje em dia eu acho que não tem mais, mas tinha, né? Que era os jovens. Olha, tem embaixadores do rei, tem. Eles chamavam embaixadores. Isso, embaixadores do rei. Vou pegar uma chave aí para apertar isso. Amém. Então é bênção, é bênção. Gente, só vitória. Tá aqui o diácono antes, louva a Deus pela tua vida também. Muito bênção, pastor, bênção mesmo. E agora vamos ver semana que vem mais tribos, né? Aí que ainda faltam 10. Eita! Só foram pastor, o que eu tenho para falar para o senhor é que toda a glória é de Deus. Amém. E a honra de tê-lo aqui é nossa. Amém. Foi muito bom, viu? Muito bom mesmo. Que Deus continue usando o pastor, né, de uma forma assim tão... Como que eu vou falar? Que o senhor tem um jeito de nos fazer envolver, né, no contexto, embarcar junto no barco, senhor. É muito bom mesmo, muito gratificante, porque dá um entendimento a nós, que Deus continue dando sua sabedoria, né, conduzido pelo Espírito Santo, e o senhor é bênção, viu? No vós sois a carta de Cristo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Amém. Eu vou botar, né, o irmão Joey aí para poder trabalhar hoje, né? Que, como de costume, né, o pastor Bruno até sabe, a gente sempre intercede, né, a gente ora no final pela vida daquele que está trazendo a palavra, que a gente sabe que são batalhas, né, pastor? Até pegar ali o estudo, a profundidade da palavra e poder estar passando, a gente sabe que o inimigo tenta colocar barreiras, né, mas está repreendido toda a retaliação contra a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Então, vou estar pedindo a ele que todos nós, né, vai estar levantando as mãos, né, para o lado do pastor, para a vida dele, para a vida de sua esposa, né, o seu filhinho, sua filha. Então, que a gente venha estar orando pelo lado dele, né, e a gente fique, né, como foi aprendido hoje, né, em concordância. Amém. Irmão, ora em nome de Jesus. Amém? Amém. Amantíssimo Deus, eterno Pai, Pai querido, Pai santo e Pai amado, graças te damos, ó Deus, por esse ensino, Pai, que nós recebemos, Senhor. Nós agradecemos, Pai querido, Pai amado, pela vida do filho, Pai. Agradecemos, Deus, pela oportunidade, Pai, de mais uma vez ouvir o teu filho, Pai querido, Pai amado, como foi dito aqui, Senhor, com toda essa garra, essa alegria, Senhor, em ensinar esse dom no qual o Senhor colocou nas mãos do teu filho, ele exercendo isso, Pai querido, Pai amado, com toda a força, Pai querido, Pai amado, e capacidade que o Senhor deu a ele. Senhor, blinda, Senhor, o coração do teu filho, a mente do teu filho, Pai querido, Pai santo e Pai amado. Pai, põe o escudo, Pai querido, Pai amado, sobre a vida dele, para que nenhum dardo, Pai querido, inflamado, venha alcançá-lo. Pai querido, nenhuma seta maligna, Pai querido, Pai amado, possa alcançar a vida do teu filho e também da família dele, Pai.
Guarda esta família pastoral. Senhor, blinda, Senhor, a casa do teu filho, Pai querido, Pai santo e Pai amado. Continua a ser com ele nos detalhes, Pai. Os pequenos detalhes no qual o Senhor conhece, Pai querido, Pai amado. As dificuldades que toma em tuas mãos, Senhor. Blinda, Pai querido, Pai amado, toda essa família, Pai, em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado. Visita a cada um, Pai. Não deixe que nenhum fique, Pai querido, Pai amado, de fora, Pai. Mas que todos estejam debaixo da tua forte e potente mão, debaixo da tua proteção, da proteção dos teus anjos, ó Pai. Que estejam acampados ao redor desta família, Pai, em nome de Jesus. E continuo a te pedir, Deus, que o Senhor venha trabalhar, Pai querido e Pai amado, nos detalhes da vida do teu filho, na qual ele tem as necessidades que o Senhor conhece, Pai. Continua a fortalecer, continua a ser com ele, Pai, aonde quer que ele coloque as plantas dos pés, o Senhor esteja com ele, fortalecendo e direcionando, para que ele continue sendo essa bênção em nossas vidas, Pai. Que possamos, em nome de Jesus, receber, Senhor, essa palavra e frutificar, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. O pastor vai dar a bênção histórica. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, muito obrigado mais uma vez, tá bom? Fala, irmã Jéssica. Olha a irmã Jéssica aí, ó. A irmãozinha estendida aí, ó. Vamos lá, irmã Jéssica. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a sua vinda, desde agora e para sempre, que todos digam amém. Glória a Deus. A fotinha, terminamos. cadê a fotinha, meu povo? Tira aí a fotinha. A Jéssica é boa, só não é a Jéssica. Tira um. Vai lá.